Tudo bem, meu povo? Estamos aqui de novo para mais uma aulinha de geografia. A gente está falando sobre o capítulo livro 3 e a gente vai voltar nesse assunto das migrações, na verdade não das migrações, mas da população brasileira. Nós já falamos nas aulas anteriores sobre os movimentos populacionais, as migrações, classificação desses movimentos, tudo mais. E agora a gente vai falar sobre. A gente vai dar continuação, né? Falando da população, mas agora falando sobre a questão da diversidade, da formação étnica da população que está aqui no Brasil. Logo de cara a gente sabe que o Brasil é um país, assim, culturalmente falando, etnicamente falando, muito diverso, né? A gente tem uma variação, uma variabilidade étnica, uma variedade, na verdade, étnica muito, muito grande aqui no Brasil. E isso, de modo geral, é positivo, é muito positivo. Infelizmente, a gente tem pessoas, não só no Brasil, no mundo, né, mas falando do nosso caso, né, pessoas que não conseguem conviver com essas diferenças, com essas etnias diversas que nós temos aqui e acabam praticando crimes, como discriminação, racismo, xenofobia. A gente vai falar sobre isso já já, né? Mas de modo geral, o nosso país ele é culturalmente e etnicamente muito diverso e isso, via de regra, é muito bom, é muito positivo, tá? Então, logo de cara, o nosso texto ele fala logo sobre isso que eu acabei de falar. População brasileira de grande variedade étnica, fruto da intensa miscigenação que ocorreu ao longo da história brasileira. A partir do momento que os europeus entraram em contato com os povos indígenas que aqui viviam e posteriormente a inserção à força da população africana. Tudo bem, essa parte todo mundo sabe. Existe uma questão, deixa eu só botar aqui no silencioso este celular para não ficar fazendo barulho enquanto vocês estão com esta aulinha. A gente viu, vocês sabem desde o começo, né, que essa história do português, depois primeiro o índio, né, que estava aqui, o português e o negro, tá. O termo índio, ele é um termo que assim, não é que ele seja errado. Não é errado você falar índio, indígena. Não é isso. Até porque eles mesmos se chamam assim. Mas se você usar o termo nativo, ele é mais correto, tá? Repetindo, não é errado falar índio, tá? Mas nativos é um termo mais correto, porque até historicamente falando, porque esse nome índios que foram dados aqui, né, foi o nome dado pelos portugueses que teriam, entre aspas, se confundido e entrado aqui no Brasil sem querer. A gente sabe que isso é bobagem, né? E é mentira. E aí eles encontraram os nativos aqui e por eles terem a pele morena, uma pele amendoada, caramelizada, uma pele assim, um tom mais moreno, avermelhado até, eles confundiram então esses caras com as pessoas que moram na Índia e chamaram eles de índios, que é outro papo furado absurdo. Mas Jesus, eu não sei o que é que me dá, cara. É só eu gravar e começa a ficar assim. Enfim, em todo caso. E nem é tarde, pô, até de manhã hoje. Agora. Bem, de qualquer forma, quando a gente fala então dessa miscigenação, tudo começa com os nativos, tá? Com os nativos. Então, essa aqui é uma imagem, não sei, aqui não fala, aqui tá falando que é do Brasil, mas não diz aonde. Mas mesmo assim, nesse retrato aqui você vê negros, você vê pessoal de cabelo pintado, né? Que nunca que o cabelo dela é assim, dessa cor, tá, meu amor? Você vê pessoas de um tom de pele mais branco, outros mais escuro, aqui você vê um careca igual eu representando. É nós, estamos juntos. Aqui um semi-careca, em processo de... Enfim, olha outro careca aqui. Meu Deus, quantos carecas? Será que eu acho mais um? Bem aqui tem um outro carequinho, eu acho. Tá bom. Essa imagem aqui, ela mostra de fato como o Brasil sabe, a miscigenação é muito grande. Se você sair aqui às ruas da nossa cidade, você vai encontrar também pessoas com tons de pele, tons de cor de cabelo, tipos de cabelo diferentes, porque nós somos fruto dessa mistura que já vem há gerações, há séculos. É diferente, por exemplo, de alguns países onde essas misturas, essa miscigenação, ela é bem menor. Se você for, por exemplo, em vários países da Ásia, você vai ver que eles são bem parecidos, certo?
Se você for a alguns países europeus, como a Suécia, a Finlândia, você vai ver que eles também são, ali a maioria, loirinho, branquinho e olho azul, certo? Se você for a alguns países da África, você vai ver que a maioria é de negros, tá? E no Brasil a gente tem, na verdade, uma maioria de negros, mas é uma maioria que não é tão maioria assim, porque a gente veio tanta gente pra cá, veio, caceta, veio pessoas de tantos diferentes locais que fizeram com que essa miscigenação fosse absurdamente grande. Talvez não haja um país tão, etnicamente falando, tão miscigenado, tão com tantas variáveis como o nosso. Talvez. O nosso certamente está lá entre os primeiros. Então, quando a gente fala nisso, vamos lá começar pelos povos que deram origem a essa miscigenação. Os indígenas, que hoje eles estão ali na casa dos 200 e poucos mil, certo? Mas há quem diga, como eu disse, que na época do descobrimento fossem 4 e 5 milhões. Esse número entre 4 e 5 milhões é uma estimativa. Se você for olhar em outros locais, outros sites, outros livros, há quem fale em 2 milhões, tá certo? Então, talvez 5 milhões seja um número exagerado, mas é uma possibilidade, né? A gente sabe que quando os portugueses chegaram aqui, o extermínio desses indígenas foi enorme, foi muito grande. Então, é possível que de fato tenha chegado nesse valor de 5 milhões lá em 1500. E ao longo desses 5 séculos, né, de lá para cá, os nossos indígenas, nossos nativos, eles foram dizimados, como o livro diz, por várias questões. Vocês até viram já um pouco disso em estudos amazônicos, então eu não vou me prender muito nessa questão aí, tá ok? Para não ficar um negócio maçante. Mas vocês sabem que eles foram dizimados a partir das guerras, a partir da escravidão, dos maus tratos e principalmente das doenças que os europeus traziam para indígenas, né? Não é que eles traziam para os indígenas, mas assim, eles contaminavam os indígenas sem querer, ou até por querer, sei lá. E como os indígenas não estavam acostumados, os nativos não estavam acostumados com aquelas doenças, eles não tinham anticorpos, não tinham como se defender. Então uma doença que para o europeu, tipo, deixava ele baqueado, mas não matava, para o indígena, para o nativo, era fatal. Então de lá para cá a gente tem visto que esse extermínio ele continua, só que de formas diferentes. Hoje em dia já não é simplesmente a morte pura e simples por doença ou por, sei lá, tiro, facada, enfim. Hoje em dia a morte ela se dá até no âmbito cultural, certo? Porque hoje em dia muita gente, estimulada até por uma política, é sempre bom ter cuidado com certos temas que são sensíveis, temas que são polêmicos, porque muita gente às vezes não entende assim, qual é o ponto que a gente está defendendo. Mas assim, a gente tem visto ultimamente, nos últimos anos principalmente, uma política que cada vez mais coloca a situação do índio em risco, certo? Seja pela não demarcação das suas terras, seja pelo não respeito às terras que já estão demarcadas, seja pelas alterações no Código Florestal, seja pela abertura de garimpos ilegais, seja por uma série de aspectos que a gente tem visto nos últimos anos, que tem feito com que a situação do índio, que já não era das mais confortáveis, né, se torne cada vez mais perigosa, mas se torne pior, né? Porque a gente percebe que, na verdade, é quase que a impressão que dá é que é um projeto para tirar os caras de lá, sabe? Essa é a impressão. Não estou afirmando nada, mas a impressão que dá, a mim pelo menos, é essa. Porque a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que deveria cuidar dos interesses dos índios, nem sempre, ela realmente age como se estivesse preocupada com os interesses dos índios. Então a gente percebe que existe ali uma situação de, sabe, até de dúvida em relação aos verdadeiros interesses da FUNAI. Lembrando que a FUNAI ela é para os índios, foi feita para os índios, mas ela é do governo. Então a FUNAI, como todo e qualquer órgão governamental, ela vai estar de acordo com os interesses do governo. Fiquem atentos. Enfim. Mas a FUNAI, de modo geral, ela tem essa função: proteger e promover os direitos dos povos indígenas. Tá?
E a gente sabe que hoje no Brasil, aliás, era pra gente ter aqui no Brasil, na verdade, o Tupi-Guarani como uma língua, não digo nativa, né, mas assim, um dialeto que fosse ensinado nas escolas. Não é que não devam ensinar inglês ou espanhol, não, com certeza, é necessário. Deus, acorda. Ai, doeu. Burro. O espanhol e o inglês, eles são necessários. Mas seria bem bacana, seria muito massa se tivesse Tupi-Guarani, porque é uma língua que foi falada por muitos dos povos que estavam aqui na época do descobrimento, da invasão, na verdade. É uma língua que é falada ainda hoje por esses povos. E, pô, cara, seria muito massa se a gente pudesse conversar, né? A gente usa essa língua no dia a dia, né? Várias palavras que a gente usa são de origem Tupi-Guarani. E a gente nem se dá conta disso, né? Geral é uma palavra de expressão de origem Tupi-Guarani e várias outras. Os peixes da nossa região, cametá também tucuruí. E, mano, se eu for começar a falar aqui, ó, certo? A gente não acaba cedo. Então, perceba que quando a gente fala dessa questão indígena, a gente está falando de um povo que tem que ter muito respeito e ultimamente não vem sendo respeitado. E eu não falo nem só por questão de governo, eu falo por população de modo geral. O pessoal fala assim, pô, mas para que o índio quer tanta terra? Para que tanta terra que ele precisa? Cara, é dele. É dele. E assim, os índios, é bom te lembrar, até por serem povos nativos, nascidos aqui, eles estavam aqui antes da gente. Então, se a gente for realmente analisar friamente, eles têm muito mais direitos à terra do que a deles, porque é deles, certo? O índio, de modo geral, assim, eu sei que hoje em dia os índios que nós temos, eles já não são exatamente iguais aos do passado. E tudo bem, cara, a gente precisa entender que não é porque hoje em dia o cara é índio que ele tem que viver como um índio, ele tem que sair, ele tem que caçar para comer, pescar para comer, viver da floresta só. Se ele tem possibilidade de utilizar a tecnologia para melhorar a sua vida e melhorar a vida dos que estão na aldeia com ele, por que não? O índio ele não tem que ficar andando pelado, pintado todo o tempo como se ele fosse para uma guerra e ir gritando Lulu. Não, o índio ele tem que viver de acordo com o tempo que ele vive atualmente, que é um tempo hoje em dia mais moderno do que foi no passado. Então é óbvio que o índio ele vai acompanhando essas transformações, os povos nativos vão se adequando sem esquecer da sua crença, da sua língua, da sua cultura, dos seus valores. Então o desafio dos povos indígenas hoje é não deixar que aconteça uma coisa que nós chamamos de aculturação. Aculturação é quando eu substituo a minha cultura pela cultura do outro ou o contrário, né? Ou seja, eu esqueço os meus costumes, as minhas tradições, os meus hábitos e passo a adotar hábitos de fora, ok? Então, coisa que é muito presente, né, nessa geração, né? Tipo, muitos de vocês que estão vendo e ouvindo este vídeo adoram o BTS. BTS é... E trata aquele bando de rapazes coreanos como se fossem os deuses. Nossa, meu Deus. Mas enfim, gosto é gosto, né? Não é proibido gostar da BTS, nem eu vou querer que vocês gostem ou deixem de gostar. Não é isso. O que eu estou dizendo é que gostem do que quiser gostar, mas não esqueçam do que é nosso, não esqueçam do que é daqui. Não façam, não pensem que só tem o valor que é de fora. O daqui tem muito valor também, deve ser preservado, deve ser, como eu posso dizer, não cultuado, que é uma expressão meio forte, mas ele deve ter o seu espaço, certo? Ok? Pá, falei bonita, né? Esse cara foi muito importante, Marechal Cândido Rondon. Ele foi cara, ele foi um militar, como está dizendo aqui no texto, mas ele teve uma história brilhante assim, em relação a desbravar novas terras, a conhecer muito dessas tribos nativas. O estado de Rondônia, na verdade, é em homenagem a ele, né? A esse nome dele. E ele foi um sertanista. Sertanista, no caso, eram essas pessoas que começavam a descobrir novas áreas do Brasil. Ele foi o responsável por desbravar vários recantos do Brasil que estavam escondidos, que estavam ali isolados, né? Sobretudo aqui no norte, também no nordeste um pouco, mas no norte principalmente, centro-oeste e norte também. Essas expedições eram para implantar linhas telegráficas, que o telégrafo, para quem não sabe, hoje em dia manda um zap, em questão de segundos chega, né? Se tu tiver internet, claro. Mas antes
Mano, era uma dificuldade. E o telégrafo era uma forma de comunicação relativamente rápida. Mas para o telégrafo funcionar, você tinha que ter os fios para levar a mensagem, né? É como se fosse... Vou mostrar para vocês aqui. Opa, faltou um E. A internet está forte. Sim, não foi. Ah. Imagens, me dá imagens, eu quero imagens. O telégrafo é isso aqui, ó. Você bate, né, fica batendo nisso daqui, ó, como tá aqui, ó. Aí você envia pelo código Morse. Você vai batendo e vai colocando código Morse, tá? Você vai batendo, cada ritmo de batida é uma letra ou um número, enfim. E eles são levados através de cabos. Não sei se dá para, não tem nenhuma imagem. É bem aqui, tá até explicando, ó, como é que funciona o esquema do telégrafo. E aí o Cândido Rondon, ele foi responsável por ir a muitas áreas isoladas para fazer a instalação desses cabos. E ao longo desse trabalho dele, ele conseguiu descobrir entre aspas, entrar em contato com várias tribos, vários desses povos escondidos, e o Brasil pôde conhecer um pouquinho mais dessa população nativa, sobretudo na Amazônia, que era e ainda é hoje um tanto quanto isolado, não tanto mais hoje em dia, mas ainda assim, tá? Então, de acordo com o censo de 2010, a população indígena era, nos últimos anos, teve um crescimento até maior do que a população brasileira. Tipo, a população brasileira não índia. Quando a população brasileira, que não é índia, cresce ao ritmo de 1,5%, a população indígena está crescendo ao ritmo de 3,5% ao ano. Não é nada espetacular, mas é um número considerável. E ao contrário do que muita gente pensa, índio não é tudo igual. São cerca de 180 línguas diferentes, tá? E a gente tem que entender que nem visualmente, nem culturalmente, muito menos etnicamente, eles são todos iguais. Eles têm diferenças enormes entre si. É a mesma coisa que você dizer que tipo japonês, chinês e coreano é tudo igual. Não é. É até parecido, visualmente falando, mas só. E mesmo assim tem a diferença, os índios também, certo? Existe até uma teoria que fala que os indígenas no Brasil, ele foi descoberto na verdade há muito tempo por chineses, que entraram aqui, tiveram contato com as mulheres brasileiras e tiveram filhos, e por conta disso os índios, a gente tem um aspecto parecido com os chineses. Se tu parar para pensar, até faz sentido, porque, mano, sabe, a gente, pô, faltou o R, porcaria. Se tu for olhar aqui, não é índio chinês exatamente, mas olha, se tu for olhar aqui, os índios, não, eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou colocar aqui só índios, olha, índios, mulherada nua, rapaz, índio, tá? Índio, ok. E agora você bota só chinês, mano, pega esse caboclo aqui, bota ele com uma pele um pouquinho mais escura, é um índio, velho. Onde isso aqui? Eu acho, credo, amassaram a cara do pequeno. Então assim, olha, esse índio aqui,
um tom de pele mais escuro é um índio, velho. Então essa teoria ela existe, é verdade, é mentira? Olha, existem traços da presença chinesa aqui. Se eles deram origem à população indígena, já é outra situação, mas, enfim, a questão é que existe essa teoria. Vai saber. Bem, de qualquer forma, foi mais uma vez um prazer estar com vocês. Me aguarde que no grupo a gente fala sobre estas e outras questões mais, tá bom? Beijinho e até a próxima.